Na rocha, a base é Cristo. Amém? Quem concorda que a base é Cristo? Amém? Glória a Deus. E o nosso texto, que nós vamos ter aqui como base, nós vamos de Mateus, nome bonito, né? Inclusive é o nome do meu filho ali, ó, Mateus. Tem outros Mateus aqui? Tem um Mateus lá atrás, tem mais Mateus aí? Hoje tem 2, né? Mas a igreja tem vários Mateus aí. Então, é Mateus 7, versículo 24 e versículo 25. Mateus 7, 24 e 25, que nos diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as praticas, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Quantos desastres a gente vê por aí, não é? Quando chega nessa época de chuva, né, que é normal, tem que chover, precisa de chover, nós precisamos da chuva, chuva é vida, né? Mas a gente sabe que em alguns lugares acontecem algumas tragédias, acontecem algumas situações. E quando acontece, né, normalmente a gente se comove, é claro, são vidas, são seres humanos, mas muitas das vezes acaba que nós mesmos provocamos tudo isso com as nossas próprias mãos, né? E quando nós falamos aqui, ó, que quando a chuva veio nessa casa, e essa casa se manteve de pé no texto, é porque é uma casa que foi construída onde? Na rocha. E a primeira pergunta que eu faço para você, que está comigo aqui nessa noite, quem do que já está posto, que é Jesus Cristo. Porque ninguém pode colocar. Então o texto já está nos afirmando. Ele afirma para mim e para você, pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu faço a segunda pergunta: quem é o alicerce da sua vida? Quem é o alicerce da Então, são as perguntas que nós começamos na palavra dessa noite, refletindo. Quem é o alicerce das nossas vidas? Falei várias vezes e vou falar de novo. Nós estamos debaixo de um teto, e para manter esse teto de pé, existe uma estrutura, existe um alicerce, existe uma base. É importante nós estarmos sempre buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Assim como foi dito no louvor, sem vergonha, encher os nossos pulmões com todo o ar, com toda a força, e louvar e glorificar o Senhor. Por quê? Porque é a nossa base, porque é a nossa estrutura, porque é a nossa força. Hoje, dia 4, o que vai fazer no ano de 2026. Muitos já projetaram o seu ano, muitos já estão muito adiantados em tudo que vai fazer esse ano, né, nos seus projetos, nas suas propostas.
físicas, espirituais, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, mas muitos sequer começaram a pensar sobre isso, sobre o ano que se inicia. E a cada ano é muito comum, né? O que eu falei com os combinados, que nós mesmos, né? Porque a gente combina, esse ano vai ser o ano que eu vou para a academia, esse ano vai ser o ano que eu vou cuidar mais da minha saúde, que o ano passado eu deixei ano que eu vou focar muito na minha saúde. Não, esse ano eu vou aprender a tocar violão, porque é um sonho meu. Eu falei que ia fazer isso em 2024, eu não fiz, que eu ia fazer isso em 2025, eu não fiz, agora eu faço isso em 2026. Então, acaba que a gente vai passando de ano em ano, né? E a gente vai fazendo esses combinados, combinado atrás de combinados, planos atrás de plano, entra ano e sai ano, e acaba que continua tudo do mesmo jeito. E acaba que muitas pessoas não avançam, que muitas pessoas não prosperam nas suas vidas, na sua vida física, na sua vida financeira e principalmente na sua vida espiritual. Não avança. E fica passando tempo, e depois a gente vai chegar um determinado dia e a gente vai falar assim, poxa, quantos anos se passaram e o que é que nós construímos? Nós não construímos nada. Por quê? Porque entra ano e sai ano, e o que é que nós estamos fazendo? Promessas, combinados, e nada acontece. Mas por que que isso acontece, meus irmãos? Porque Jesus Cristo é o único fundamento sólido para que em 2026, tanto eu quanto você, possamos viver o melhor ano das nossas vidas. Entra ano e sai ano, qual é o nosso combinado com nós mesmos? Esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Você não falou isso não? Na virada de ano? Aonde você estava, na igreja, na sua casa, em qualquer outro lugar? Antes de virar o ano, depois que virou o ano, hoje, agora, você não tem falado isso também não? Porque eu falo isso o tempo todo. Porque assim como disse no louvor, eu entendo que as nossas palavras têm poder e têm muito poder. Então nós devemos o tempo todo fazer o quê? Profetizar. Profetizar coisas boas sobre as nossas crianças, profetizar coisas boas sobre a nossa igreja, profetizar coisas boas sobre a nossa família. Então é isso que nós temos que fazer. E a mesma coisa, nós seres adultos, que temos responsabilidade sobre as crianças, sobre as pessoas, sobre a igreja, qual é o nosso papel? Nós profetizarmos que 2026 vai ser o ano melhor da nossa vida. Ah, mas o ano passado, o ano foi muito bom. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu profetizo que 2026 vai ser muito melhor. Muito melhor. Só que eu não posso vir aqui e crer sozinho, você precisa estar comigo nesse momento. Você precisa acreditar, você precisa crer que 2026 será o melhor ano da sua vida. E para que isso aconteça, o único fundamento sólido que nós temos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro caminho, né? Tem outro caminho? A gente consegue avançar, a gente consegue construir, a gente consegue prosperar, a gente consegue ter uma vida espiritual estruturada em Cristo, se não for por Ele mesmo, não tem outro caminho. A gente precisa todos os dias buscar ao Senhor, agradecer ao Senhor e acreditar que só existe um caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho para que nós tenhamos dias prósperos, dias felizes aqui nessa terra. E a rocha, ela não é um símbolo. Nós falamos aqui de construir uma vida na rocha, estruturada, né? Sempre alguns pregadores vêm aqui também, falam muito sobre isso. E a rocha, ela não é um símbolo. A rocha, ela não é uma fitinha daquela que a gente amarra no braço e anda com ela por aí, faz um pedido e faz outro. Não, a rocha não é uma promessa. A rocha é uma realidade. A rocha é uma pessoa, a rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha. O nosso Senhor Jesus Cristo é a rocha. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é a rocha. E aí, eu pergunto para você, como que está a sua fé? Como que está o seu alicerce? Está definido?
para receber uma simples construção, um barracão de 2 cômodos. Essa é a estrutura que você tem hoje? Uma estrutura que absorve um barracãozinho de 2 cômodos, simples, pequeno, sem peso? Ou a sua estrutura, a sua fé está pronta para receber um prédio, um grande prédio, com muito peso, com muita estrutura, com muita força? Como que está a sua fé? Como que está? Como que você está se preparando para que você seja estruturado, para que você seja forte esse ano de 2026? A sua força está como? Como que você iniciou esse ano? O que você tem buscado? Quais são os combinados que você tem feito com você mesmo e quais são os combinados que você tem feito com Deus? Olha, irmãos, eu falei isso aqui na igreja uma vez e eu reforço isso para vocês, que para mim isso é muito sério. Todas as vezes, né, eu até falei com o Mário ali, Mário, o futebol, tá bacana, já jogamos 2 vezes, vai lá. Falei, que pena que eu não posso ir. Por quê? É um combinado meu com Deus. Então, os combinados, quando é meu com Deus, eu não volto atrás em nenhum deles. Eu nunca voltei. Combinados que eu fiz comigo mesmo, eu já quebrei alguns e confesso. Já quebrei alguns combinados comigo mesmo. Até mesmo de falar, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou me dedicar. Eu ia lá, matriculava, ficava 1 mês, 2 e não voltava lá mais. Agora, os combinados com Deus, aquilo que eu firmei com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu nunca deixei de combinar. Eu nunca deixei de cumprir um combinado meu com Deus. Então, nesse ano que está iniciando, nós temos que fazer isso, nós temos que estabelecer os nossos combinados, é na rocha. Os nossos acordos têm que ser na rocha. Se eu combinar alguma coisa com o Mário, se eu combinar alguma coisa com a Raquel, se eu combinar alguma coisa com o Eliezer, se eu combinar alguma coisa com o Jorda, eu tenho que cumprir. O pessoal antigo falava sobre isso, você não é obrigado a combinar, mas se você se comprometeu, cumpra. Então nós precisamos ter isso em mente nesse ano de 2026. Nós temos que assumir os nossos compromissos com Deus. Aquilo que a gente se compromete com Deus e fala que eu vou fazer, nós temos que fazer. Ou então você pensa 10 vezes antes de se comprometer com Deus, porque depois que você dá a sua palavra para Deus, você tem que cumprir. Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente combina com a rocha que é Cristo. Nós vamos lá no pé do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente ajoelha, a gente ora, a gente pede, e o Senhor sempre nos atende, sempre nos direciona, sempre cuida, e passa pouco prazo depois, e o que a gente faz? A gente esquece do nosso combinado com Deus. Então, para 2026, algo que precisa ser fortalecido na minha vida e na sua vida é: cumpra os seus combinados consigo mesmo e cumpra os seus combinados com Deus. Tem uma história que me veio na cabeça aqui agora, não sei se essa história é verídica ou se não é verídica, mas eu já ouvi ela várias vezes, contada por várias pessoas diferentes, que fala que brasileiros foram para Dubai fechar um grande negócio, e quando chegaram lá, que a documentação estava lá na mesa, que o negócio foi fechado, era algo milionário, muito grande, os empresários brasileiros estavam fechando esse negócio com os judeus, e quando terminou, que está tudo ok, um dos brasileiros virou na mesa e falou assim: aonde que fica aqui mais próximo um bar, uma boate, para que a gente possa comemorar? E rapidamente o judeu falou assim: os nossos negócios estão desfeitos, tudo acabou. Por quê? A resposta é muito simples: se você não tem compromisso com a sua família, se você não tem compromisso com a sua esposa, você vai ter compromisso comigo. Então a gente precisa realmente fortalecer isso, a gente precisa ter compromisso forte com o nosso Senhor Jesus Cristo, compromisso forte com a rocha. Nós temos que ter um compromisso forte. Infelizmente, muitas construções estão sendo levantadas aí na areia, construções frágeis, qualquer vento que chega derruba, qualquer vento que chega deixa marcas, danos, e muitos desses danos são irreparáveis.
Quantas situações que nós vimos agora? Eu vejo muito pouco jornal, acompanho muito pouco televisão aberta, muito pouco, é raro, mas o raro que eu vi tragédias atrás de tragédias. Um menino de 14 anos se perdeu no mar. Uma criança morreu. A família morreu num acidente. Tragédias atrás de tragédias. Por quê? Porque nós precisamos estar sempre com Cristo. Em tudo aquilo que a gente for fazer, em qualquer lugar que a gente for pisar, nós temos que estar alicerçado na rocha. E a rocha é Cristo. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente combina, nós temos que cumprir. E nós temos que glorificar o nome do Senhor todos os dias por isso. Não é construir nossas casas na areia. Às vezes nós nem podemos fazer tal coisa e nós estamos fazendo. Às vezes nós não deveríamos tomar tal decisão e a gente toma. Decisões impensadas, decisões que não são escrituradas na palavra de Deus. Decisões que a gente não busca conhecimento, que a gente não busca apoio de um irmão, de um pastor, da esposa, do esposo. Situações que nós estamos fazendo, que são situações que nós não deveríamos fazer. Decisões que não são tomadas na rocha. Quantas decisões erradas nós já tomamos na nossa vida, porque nós não colocamos Cristo em primeiro lugar. Quantas? Várias decisões. Só que eu falo muito que a gente vai chegando numa certa idade, a maturidade vai chegando, e nós não precisamos de errar, nós não precisamos de tomar decisões erradas, nós não precisamos de fazer coisas erradas na nossa vida. Eu falo isso inclusive com meus filhos, eu já errei para nós dois, eu já errei para nós, eu já sei que isso não vai dar certo, por que nós vamos fazer isso de novo? Então a gente precisa tomar as nossas decisões na rocha, em Cristo. E quando eu falo de construções, não estou falando aí de casas, e sim de algo muito mais precioso, eu estou falando de vida, eu estou falando de seres humanos. Essas são as construções que nós estamos falando aqui. As construções físicas, o prédio que nós estamos aqui, é simplesmente um exemplo para que a gente possa entender a grandiosidade daquilo que nós estamos falando aqui nessa data. Então essa construção que eu estou falando é a minha vida, a construção que eu estou falando é a sua vida, é a construção que nós falamos aqui no hino. Os hinos hoje falaram muito conosco, eles falam de gerações em gerações, dos filhos, dos teus filhos. E é por isso que é importante nós trazermos os nossos filhos no altar, porque hoje nós temos pessoas que estão dentro da igreja, que há pouco tempo eram crianças aqui dentro dessa igreja, e hoje já são jovens, hoje já trabalham na igreja, hoje já têm responsabilidades na igreja, porque um dia alguém profetizou sobre a vida deles. E nós temos que continuar profetizando sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa igreja, e tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que colocar Cristo em primeiro lugar. Não podemos tomar nenhuma decisão que não seja na rocha. Por quê? Porque para Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus não está preocupado com a roupa, Deus não está preocupado com o corte de cabelo, Deus não está preocupado se a sua voz é bonita ou não. É uma alma. E Deus preocupa com todos. Para Deus, igualmente nós, todos temos o mesmo valor. O dinheiro que cada um tem na conta, que tem no banco, para Deus não importa. O que importa para Deus é a nossa alma, o nosso coração, o nosso caráter. É aquilo que nós temos feito, é aquilo que nós temos construído, é o legado que nós estamos deixando aqui. É isso que realmente importa para Deus. E para que a gente realmente possa construir algo que seja durável, que seja sustentável, não tem como nós construirmos nada que não seja na rocha. Nós não podemos construir algo que daqui pouco tempo vai acabar. Daqui a pouco tempo vai destruir. Daqui a pouco tempo nós nem sabemos que aquilo existiu mais. Essa igreja aqui, há pouco tempo atrás, nós falamos aqui num culto, quando ela foi fundada, tem muitos anos, e ela continua aqui estruturada, ela continua aqui de pé. O templo continua de pé, nos acolhendo, nos recebendo, nos dando a oportunidade de estarmos aqui
em oração, em comunhão, agradecendo a Deus. Por quê? Porque está alicerçada na rocha que é Cristo. E eu e você, a nossa família, precisamos estar alicerçados na rocha que é Cristo. As pessoas, elas mudam de ideias rapidamente, né? Negociam seus valores, e é por isso, né, que nós temos visto muitas construções frágeis. É por isso que nós temos visto muitas pessoas frágeis, justamente porque as pessoas mudam de ideia muito rápido. As pessoas vêm aqui no culto, e ouvem um louvor, sensibiliza, vai e toma uma decisão importante baseada na palavra de Deus. Ela vem aqui, ouve a pregação, ouve algo que toca o seu coração, ela sensibiliza, ela vai e toma uma decisão baseada na palavra de Deus. Mas chega lá no seu trabalho, alguma pessoa fala alguma coisa, ela já muda de ideia, ela já acha que aquela pessoa está certa e segue para construções frágeis, construções fracas, construções na areia. E quando a construção está na rocha, a construção ela é firme, não é qualquer problema que vai nos desestruturar, não é qualquer conversa fiada que vai nos levar para um caminho errado, não é qualquer observação que não tenha sentido que vai nos colocar num caminho difícil. As pessoas vão até te procurar, as pessoas vão até tentar, porque o inimigo das nossas almas, ele utiliza de vários recursos para nos enganar. E as pessoas vão tentar, o inimigo vai tentar, mas se nós estivermos estruturados na rocha, que é Cristo, nós não vamos ceder. A vida do cristão, a gente sabe que ela não é fácil. Nós sabemos que nós temos dificuldade. Nós sabemos que nós enfrentamos problemas todos os dias. Nós sabemos que o ano de 2026, ele vai trazer bênçãos sem medidas, muitas bênçãos, trovoadas, relâmpagos de bênçãos para nossas vidas. Mas nós sabemos também que vai trazer problemas. Nós sabemos também que vai ter dificuldades. Nós sabemos também que nós vamos enfrentar situações que nós não gostaríamos de enfrentar, mas nós vamos enfrentar, porque isso faz parte da nossa vida. Agora, se nós estivermos alicerçados na rocha, se nós estivermos firmes com Cristo, nós com certeza vamos passar por essas tribulações, nós vamos passar por essas situações de pé, de cabeça erguida, olhando para frente, louvando, glorificando o nome do Senhor, cientes que foi Deus que nos conduziu até aquele momento. E é isso que nós precisamos fazer, todos os dias, porque os ventos, as tempestades, elas vão acontecer de qualquer forma, se você construir a sua casa na areia, os ventos vão acontecer, as tempestades vão acontecer, se você construir a sua casa na rocha, os ventos também vão acontecer, as tempestades também vão acontecer. Agora, a escolha sempre será minha, a escolha sempre será sua. É isso que nós precisamos entender. E, portanto, o que eu te falo nessa noite é: faça a escolha certa. Faça a escolha certa. Nós já estamos cientes que nós teremos problemas, que nós teremos tribulações, que nós teremos aflições, mas como que nós queremos passar por tudo isso? Como? Nós queremos passar por tudo isso louvando, glorificando, agradecendo, ou nós queremos passar por tudo isso choramingando, culpando? Qual será a nossa escolha para o ano de 2026? Irmãos, a escolha é minha, a escolha é sua. Agora, tome a decisão certa. E a decisão certa é: construa a sua casa em algo sustentável. Construa a sua casa na rocha. Se você construir a sua casa na rocha, se você colocar a sua vida em Cristo, se você colocar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus familiares, a sua igreja na rocha, nós vamos passar por tudo isso de uma maneira muito mais suave, e nós vamos chegar no finalzinho de 2026, louvando, glorificando o nome do Senhor, porque mais um ano vai ter se passado, e mais uma vez
as mãos do Senhor nos sustentou. Amém? Porque quando os ventos chegarem e destruir as nossas construções, destruir as construções frágeis, né? Com certeza, nós não estaremos no meio delas. Quem acredita nisso? Nós não estaremos no meio das construções frágeis que os ventos podem vir derrubar, porque as nossas estruturas, a nossa força vai estar em Cristo, assim como sempre esteve. A nossa força vem do Senhor, e com certeza nesse ano de 2026 não vai ser diferente. Amém? Mas o que vai nos levar a uma construção sólida, como que nós podemos fazer isso? Algumas pessoas podem estar perguntando e falando aí, poxa, está falando aí de problemas, está falando aí de dificuldades, está falando aí que nós podemos ter uma vida próspera, que nós devemos construir a nossa vida na rocha, mas como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos trazer a segurança para a nossa família? Como que eu posso ter a segurança que eu estou fazendo a coisa certa? Como? A resposta é simples e direta, é obediência. A resposta é simples e direta, obediência. Custe o que custar, seja obediente a Deus. Se nós estamos dispostos a construir uma casa firme na rocha, estruturada, aonde que a gente realmente vai conseguir passar não somente o ano de 2026, mas os próximos anos, porque a cada dia que nós vivemos, nós estamos construindo os próximos anos das nossas vidas. Hoje nós estamos aqui construindo não somente o ano de 2026, mas os próximos anos das nossas vidas. Uma decisão errada que nós tomamos hoje. Nos poucos momentos que eu vi a televisão esses dias agora, eu falei aqui de tragédias, eu vi lá uma jovem de 21 anos, terminou um namoro, numa festa, eles foram para uma festa, para um evento, nesse evento, eles terminaram o namoro, o jovem saiu de moto, o rapaz, a menina veio atrás e atropelou ele de moto, 21 anos, ele morreu. E tinha uma pessoa na garupa, e ela também morreu, 21 anos, acabou com a vida dela, por quê? Por quê? 21 anos, jogou uma vida fora, a vida de outros 2 jovens também foram jogadas fora. Por quê? Porque nós precisamos de ter obediência a Deus, nós temos que ser obediente a Deus, porque uma pessoa que é obediente a Deus não vai tomar esse tipo de decisão, mesmo que esteja frustrada, mesmo que esteja num momento difícil, mesmo que esteja sendo confrontada, mesmo que isso aconteça, porque nós seremos confrontados o tempo todo. Ou a gente acha que não vai ser assim? Então a gente precisa ser obediente a Deus, sim. Você abre o seu próprio negócio, você tem a sua responsabilidade, você trabalha para uma outra empresa, ou seja, não interessa se é seu um negócio ou se é de uma outra pessoa, você não tem que ter responsabilidade? Você não tem que fazer o seu melhor? Sim, nós temos que ser obedientes em qualquer lugar que nós passarmos. Não somente obediente a Deus, mas nós temos que ser obediente à nossa igreja, nós temos que ser obediente às diretrizes da nossa igreja, às regras, às disciplinas. Nós temos que ser obedientes aos combinados que o marido faz com a esposa, o que a esposa faz com o seu marido dentro de casa, para que a gente possa ter um bom relacionamento. Filhos devem ser obedientes aos seus pais, aos combinados, às regras. Obediência. Esse é o caminho para que a gente possa sair de problemas, para que a gente possa evitar problemas na nossa vida, mas principalmente obediência a Deus. Principalmente obediência a Deus. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você fazer qualquer coisa, a pergunta que você deve fazer é: como Cristo agiria no meu lugar? Como? Eu sempre que tenho que tomar uma decisão difícil, uma intervenção, eu sempre me faço essa pergunta. E normalmente eu mudo a minha forma de pensar. Às vezes eu estou pensando de fazer alguma coisa, eu vou e falo, mas se fosse Jesus Cristo no meu lugar, ele faria como? Qual decisão será que ele tomaria aqui no meu lugar agora?
eu não sou Cristo, mas se eu fosse, pelo que eu conheço, pelo que eu li, pelo que eu aprendi, como que ele agiria aqui? E é isso que nós temos que pensar. E isso vai trazer para mim e para você obediência, porque a gente vai começar a consultar. Exemplo, um filho de menor, o Davi, da Raquel, se ele quiser dormir na casa de um coleguinha hoje, ele vai sozinho? Ele vai ter que te pedir. Ele vai ter que ter autorização da mãe. E muitas das vezes a Raquel vai falar, vou ter que ver com o Leandro. Não sei se pode. A decisão às vezes nem vai ser só dela, vai ser do casal. Obediência. Porque o filho deve obediência para o pai. Ele não pode chegar perto dela aqui e falar, mãe, ó, valeu, obrigado. Amanhã eu estou lá em casa, hoje eu vou dormir lá na casa do Alexandre lá, que eu vou brincar com os filhos do Alexandre, beleza? Tchau. Não é assim que funciona. Não é? O filho tem que ter obediência com o pai. Da mesma forma, nós temos que ter obediência com Cristo. E o que tem nos faltado, muitas das vezes, isso é obediência. Nós não somos obedientes. Nós falhamos por não sermos obedientes. E para que nós possamos construir um ano sólido, sustentável, equilibrado, requer obediência. Nós estávamos lá, eu e minha esposa, uma pessoa falou com nós assim, ó, como que foi seu ano de 2025? Perguntou para mim e para a Sara. Eu falei, foi bênção. Bênção. Maravilhoso, excelente, glória a Deus, eu só tenho que agradecer ao Senhor. Ela falou, o meu não foi tão bom. Eu já cortei e já falei, mas foi, você está aqui na minha frente, você está com saúde, você está de pé, você está trabalhando, você já tem que glorificar o nome de Deus, seu ano foi maravilhoso. É porque muitas das vezes nós ficamos apegados só em grandes resultados, só em grandes conquistas. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, nós temos que enxergar diferente. E se a gente quer ter algo construído na rocha, que é algo que é sólido, que a gente quer chegar lá no final de 2026 e a gente falar, Senhor, valeu. Quem tem que mudar somos nós, o ano passou, tudo bem, mas se nós não mudarmos, vai continuar vivendo do mesmo jeito que viveu em 2025, 24, 23, 22, e aí sucessivamente, meu irmão. A mudança, ela tem que partir de dentro, a mudança, ela tem que partir de mim. Nós que temos que mudar, é nós que precisamos de mudança. Às vezes nós estamos cobrando a mudança do outro, mas quem precisa de mudança somos nós. Nós que precisamos de rever. E nós temos que colocar muito firme tudo aquilo que a gente tem feito em Cristo, é na rocha, é nessa estrutura sólida que nós sabemos, que nós confiamos, que nós cremos. Nós não estamos aqui porque nós achamos que nós somos cristãos, muito pelo contrário, nós somos cristãos, nós conhecemos a palavra de Deus, e você sabe que não está bem de saúde, às vezes que você precisa praticar uma prática esportiva, que você precisa praticar uma boa alimentação, que você precisa fazer um exercício, seja ele de qual natureza for, e você não faz. Por que você não faz? Porque você não está sendo obediente. E uma das coisas que Deus me cobrou muito nesse ano que passou, e Ele já entrou pegando firme comigo nesse ano, é saúde. Saúde. Deus falou muito isso comigo o ano passado, e esse ano Ele vem falar isso comigo. E eu estou cobrando isso da minha esposa e estou cobrando isso dos meus filhos. Saúde. Nós temos que estar atentos com a nossa saúde. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. É aonde que o Espírito Santo de Deus habita. Nós temos que estar bem. Então nós temos que preocupar com a nossa saúde. Às vezes nós sabemos que a gente precisa fazer isso ou aquilo, mas a gente não faz. Nós não somos obedientes com nós mesmos. Se nós não somos obedientes, nós vamos ser obedientes com o quê, gente? Então está aí uma reflexão para esse ano de 2026. Vamos construir a nossa casa, a nossa estrutura, a nossa vida familiar, a nossa saúde na rocha. Porque as consequências da desobediência, elas vão vir sim, através de doenças, através de problemas, através de confusões. Quantos entraram em um ano passado em confusão em 2025, de problemas que nem eram seus? Nem eram seus. Você não tinha nada a ver com o problema, quando se assustou, você estava dentro do problema. Quantos? Desobediência. Porque Deus não fala para a gente fazer essas coisas. Deus fala para a gente ser sábio, Deus fala para a gente ter sabedoria, Deus fala para a gente refletir, Deus fala para a gente orar, Deus fala para a gente buscar. Muita gente não ora, não busca, não faz, não constrói, não tem obediência e entra em confusão.
Então nós precisamos ser obedientes. E hoje, principalmente os jovens, hoje eles não sabem esperar, querem tudo para ontem. Tudo para ontem. Hoje estão trabalhando numa empresa, aí você conversa com uma pessoa na rua, estou feliz demais, entrei numa grande empresa, aquela empresa é maravilhosa, tem um plano de saúde bom, tem uma cesta básica, tem isso, tem aquilo, todo feliz. Passa 5, 6 meses, você vai lá conversar com a pessoa, e aí, como é que está lá? Ah, não, a empresa é ruim, eu estou lá, tem 5 meses já, até hoje eu não recebi uma promoção. 5 meses, ele já quer uma promoção. Tem um rapaz lá do meu lado, faz a mesma coisa que eu, ganha mais do que eu, só que o cara tem 3 anos que está lá. E ele tem 5 meses, ele já quer ganhar igual o cara, porque ele faz mais do que o cara, ou faz igual o cara que está lá. Porque isso acontece. Pode acontecer, mas nós temos que ser obedientes, a gente tem que saber esperar o tempo para as coisas. E os jovens de hoje são afoitos, não sabem esperar. Porém, a gente precisa aprender a seguir regras. A gente precisa aprender a seguir regras. E para que a gente possa ter uma estrutura firme na rocha, algo consolidado, a gente também precisa rever o nosso posicionamento em relação a isso que eu acabei de falar. A gente precisa avaliar as coisas. Ah, tá bom, eu estou trabalhando do lado da pessoa, ele faz 100 peças por hora, eu faço 120. Ótimo, parabéns, mas você tem quanto você está lá? Tem 5 meses, ele tem quanto? 2 anos, ele ganha mais do que eu. Ok, mas ele construiu uma história. Não cabe a você fazer essa análise, tem um líder, tem um supervisor, tem um coordenador, eles vão fazer essa análise. Tem que continuar fazendo o seu trabalho, você tem que continuar fazendo o seu melhor. Alguém vai olhar para você e vai ver. É isso que a gente precisa fazer, a gente precisa aprender a analisar. Eu estou dando esse exemplo, eu poderia dar vários outros. A gente precisa aprender a ser obediente, a gente precisa aprender a analisar, a gente precisa parar de ser ansioso, de projetar coisas que não aconteceram e que sequer vão acontecer. Mas a gente fica ali projetando um monte de coisa que sequer vai acontecer. E nós estamos perdendo tempo. E essa ansiedade de ter tudo rápido tem levado às construções frágeis, fracas e insustentáveis. Muitas construções estão desabando, muitas vidas estão sendo perdidas, decisões igual essa jovem de 21 anos de atropelar 2 pessoas, construções frágeis, impulsividade, quer tudo para ontem, se não é meu não vai ser de ninguém. Nós temos que começar a refletir muito forte sobre isso no ano de 2026, porque os dias estão passando, e a cada dia é uma oportunidade de refletirmos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela aponta que mais de 1 bilhão, olha o número, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, sendo ansiedade e depressão as mais comuns. Destacando o Brasil, que lidera o ranking da ansiedade mundial. Cerca de 18,6 milhões de pessoas do Brasil estão passando por problemas de ansiedade. A população do Brasil, segundo o IBGE, são 213,4 milhões de pessoas, e 18,6 estão passando por problemas de ansiedade. Isso corresponde a 9,3% da população do Brasil. 9,3% da nossa população está doente, ansiosa ou depressiva. Isso é um dado alarmante, isso é um dado preocupante. E se nós não começarmos a tomar as nossas decisões na rocha, alicerçadas em Cristo, sendo obedientes, sendo pessoas maduras, pensando antes de agir, nós podemos participar de um número triste desse a qualquer momento. Então nós precisamos refletir. E a cada dia da nossa vida é uma oportunidade para que nós possamos rever as nossas posições, rever os nossos planos e direcionar tudo, exatamente tudo, para Cristo. Tudo da nossa vida precisa ser direcionado para Cristo. Se tem algo na sua vida que você conduziu até o presente momento, a qual você não tem colocado
o nosso Senhor Jesus Cristo como seu líder, como seu gestor, coloque. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Não podemos continuar avançando mais se não for na rocha. Não podemos continuar avançando mais na nossa vida, fazendo algo que não condiz com aquilo que o Senhor tem nos posicionado. Olha, irmãos, eu sei que a gente seguir Cristo não é fácil. Eu sei que muitas situações vão aparecer para que possa nos mostrar que tem algo melhor, aparentemente melhor, que tem algo mais fácil, caminhos mais fáceis, mas não são caminhos sustentáveis, são caminhos construídos na areia. Em algum momento vai desmoronar, em algum momento vai cair. Mas pessoas vivem uma vida inteira, constroem muitas coisas, sim, lembra do louvor? Os filhos dos seus filhos. Nós não devemos preocupar somente conosco. O que nós estamos falando aqui, o louvor falou de gerações. Nós devemos estar preocupados com as gerações, nós devemos estar preocupados com os nossos filhos. Hoje eu já estou preocupado com os meus netos, com meus bisnetos. Nós devemos estar preocupados lá na frente, o que é que nós estamos construindo, o que é que nós estamos fazendo. De repente você olha hoje e vê que uma pessoa está fazendo algo que está lindo e maravilhoso, mas e a consequência que a família dessa pessoa vai colher? A irresponsabilidade dessa pessoa hoje vai colocar a família dela no futuro em situações graves, difíceis, de tristeza, de sofrimento, e não é isso que nós devemos fazer. Então não vá para aquilo que aparentemente está mais fácil, que é a areia, mas vá para a rocha, que muitas das vezes você vai ter que abrir mão de muitas coisas, você vai ter que tomar decisões difíceis, você vai ter que olhar e falar, meu Deus, mas não desista. Construa tudo que você está fazendo na sua vida, porque Cristo é a rocha, Cristo é o caminho, Cristo é o único caminho para que nós possamos ter uma vida firme e extraordinária. É o único caminho, é Cristo. Nós não controlamos as chuvas, nós não controlamos as tempestades, nós não controlamos os ventos, mas nós sabemos as forças que eles têm. Está chovendo ali fora agora? Não, daqui a pouco pode chover. Eu não tenho o poder de falar para, chove, não. E nós somos até egoístas nesse ponto, né? Às vezes se a gente tiver um evento que precisa de sol, fala, tomara que não chove amanhã. Aí se você não vai ficar dentro de casa, você não vai fazer nada, por mim que chove, eu vou ficar dentro de casa e comer um franguinho com quiabo. Não é assim? Nós somos até egoístas. A gente pensa muito no que a gente vai fazer. Não é? A gente tem que começar a pensar de uma forma geral. Quem sabe é Deus, quem direciona é Deus. Se tiver que chover, vai chover. Se tiver que ter sol, vai ter. Quem determina é Deus, não somos nós. Não é o que a gente quer, mas é o que o Senhor quer que tem que ser feito. Então, irmãos, nós não controlamos esses eventos que nós falamos, mas nós sabemos da força que esses eventos têm. Nós sabemos da força de uma tempestade. Teve um ano, que eu não me lembro já, teve alguns anos, era um sábado, e teria uma formatura, e essa formatura ia acontecer aqui embaixo, no centro de Mateus Leme, e nós na correria para essa formatura, o dia inteiro, trabalhando, corre daqui, corre dali, e o sol bonito, maravilhoso, quando foi 4 horas da tarde, uma tempestade caiu nesse Mateus Leme. E de maneira mais forte, ela caiu aqui próximo do posto Neblina Dourada, Colégio Novari, e fez um estrago no Colégio Novari naquele dia. Placas que nós costumamos cortar com maçarico, o vento dobrou em fração de segundos. Telhados arrancados. Naquele dia eu vi a força de uma tempestade. E nós não controlamos isso. Mas nós sabemos que ela tem força. E se nós sabemos, o que nós temos que fazer? Construir a nossa casa onde? Em local seguro. Nós não controlamos o evento,
Nós não controlamos o problema, mas nós sabemos da força que o problema pode trazer para mim e para você. Então, se você sabe qual é a sua obrigação, qual é a minha obrigação, construa o seu abrigo em local seguro. Porque se esse evento chegar, se essa condição acontecer, o que que você vai fazer? Você vai estar protegido, você vai estar seguro. E não tem outro caminho, não tem outro lugar, é o único caminho que nós temos, o único caminho seguro é o nosso Senhor Jesus Cristo, é a rocha que nós estamos falando aqui nessa noite. E é nessa rocha que nós devemos construir a nossa vida. Amém? O ano de 2026, ele está apenas começando, e ainda dá tempo de nós revermos aí as nossas prioridades para esse ano. Eu sei que muitos de nós, né, inclusive eu já fiz isso, nós já colocamos aí as nossas prioridades para esse ano. O Elias e a Ludmila, nós sabemos qual é a prioridade, não é? É fácil de notar. Mas e as outras pessoas que a gente não consegue ver? Quais são as prioridades? Que está só aí no seu coraçãozinho aí. Nós temos que rever essas nossas prioridades esse ano. O que nós podemos melhorar, o que nós podemos encaixar. E eu queria deixar alguns pontos aqui que eu gostaria que você repensasse dentro dos seus compromissos para esse ano de 2026. E o primeiro deles que eu queria deixar para você refletir, que eu tenho certeza que você já pensou nisso, mas eu vou falar. A oração. Coloque a oração como prioridade no seu ano de 2026. A oração é o nosso Wi-Fi com Cristo. É a nossa comunicação direta com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você não colocou a oração como prioridade nesse ano de 2026, coloque. Se aproxime de Cristo todos os dias através da oração. O Senhor, Ele tem prazer em conversar comigo, Ele tem prazer em conversar com você. Às vezes nós não temos essa paciência, eu mesmo não tenho, eu confesso de todo o meu coração. Às vezes eu estou lá em casa apertado, fazendo coisa, o Davi chega, eu sei que é um negócio que ele pode esperar, ele quer ver naquela hora, meu filho, depois, não é agora. Cristo não é assim, Cristo, Ele te ouve, independente da bobeira que você está falando, do que você está pensando, Cristo te ouve, Ele tem prazer em te ouvir, prazer. Então nós precisamos sim colocar como prioridade a oração nesse ano de 26, perdão. Coloquem a oração como prioridade. Outro ponto que eu gostaria de deixar para a igreja refletir, pensar, e se não tiver colocado nas suas prioridades, coloque a leitura bíblica. Coloque a leitura bíblica dentro das suas prioridades. Você quer usar um aplicativo? Mateus me mostrou um aplicativo essa semana. Usa o aplicativo. Você quer ler um versículo por dia? Leia um versículo por dia. Você quer ler junto com a sua esposa? Leia junto com a sua esposa. Você quer aproveitar aquele momento para poder dar uma aula bíblica, uma escolinha bíblica lá na sua casa para o seu filho? Faça a escolinha bíblica lá na sua casa com seu filho. Mas crie um caminho, crie uma forma, faça um protocolo, de uma forma que você consiga todos os dias se dedicar à leitura da palavra de Deus. Se aprofunde mais e mais na palavra de Deus. Porque quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você fica fortalecido, mais forte fica seu alicerce, mais forte fica a sua construção. Mais forte. E por último, um outro ponto que eu gostaria também de reforçar com a igreja, para que a igreja também tenha, que inclusive durante todo o louvor, foi algo me cobrado enquanto o louvor ministrava aqui hoje, que é a comunhão. Esse é o outro ponto que eu quero deixar para a igreja. Comunhão. Comunhão é fazer as coisas juntos, é
estar próximo, é codividir as mesmas coisas, comunhão. Inclusive, eu até pensei, nós preguei no núcleo do Caraí domingo passado, aí no culto da virada nós estávamos aqui, e hoje, graças a Deus, nós estamos aqui. Eu falei, não, que bênção, né? 2 finais de semana seguidos na igreja, e no meio da semana de novo. E foi nessa hora que Deus falou, por que você não faz isso o ano inteiro? O que te impede? Deus me cobrou isso durante o louvor, nada me impede. Ele falou para mim, você tem saúde, você tem condução para vir até a igreja. Pessoas andam léguas, distância, quilômetros, para poder louvar e glorificar o nome do Senhor, e muitas das vezes escondidos, porque se forem descobertos serão mortas. E nós temos a liberdade de estar aqui em comunhão, louvando, glorificando o nome do Senhor, e muitas das vezes a gente não vem. Então, um outro ponto que fica para a igreja refletir, se você não colocou isso nas suas programações de 2026, coloque. Mais comunhão. Nós precisamos estar juntos. Juntos. E é juntos para enfrentar as batalhas, juntos para vencermos os obstáculos, juntos para alegrarmos nas vitórias, juntos para resolvermos os problemas que vão surgir esse ano. Nós sabemos que vai ter problemas. E nós precisamos estar juntos para que isso aconteça, para que a gente seja forte. Porque sozinho talvez a gente não consiga, mas junto a gente consegue. E a gente precisa estar junto. Nós somos 100% dependentes de Cristo. E nós precisamos reafirmar isso todos os dias. Louvor quiser subir, Silvia, fica à vontade. Nós precisamos confirmar isso todo dia, que nós somos 100% dependentes de Cristo. Sem Jesus Cristo em nossas vidas, a construção sempre será frágil. Sem Jesus, a nossa construção será frágil, mas com Jesus, a nossa construção será forte. Sem Jesus, nós seremos alvo fácil para o inimigo. Com Jesus, nós jamais seremos abatidos. Porque o Senhor é a nossa estrutura, é Ele que nos fortalece, e é por isso que todos os dias nós devemos sim aproximar de Cristo. Aproximar de Cristo em oração, em comunhão, em leitura, nós devemos aproximar de Cristo. Amém, igreja? E para finalizar, eu te convido a repensar a sua vida, a sua posição perante a igreja, a sua posição perante a sua família, a sua posição perante a sociedade, e reconstruir tudo aquilo que nós deixamos para trás e nos anos anteriores. 2026 só está iniciando. Hoje é dia 4. Só dia 4. E nós temos a oportunidade de ter o melhor ano das nossas vidas. E para isso basta nós entendermos que só existe um caminho, um único caminho, que é Cristo. A rocha que nós mencionamos e que nós falamos aqui nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé? Por favor.